Vamos falar sobre gêneros literários, mais especificamente sobre um gênero literário. Eu acho essa discussão muito boa, muito importante, diria fundamental para a compreensão, do que é literatura, não é? Do que é a manifestação literária, tal. Claro, se eu perguntar para você sobre gêneros literários e pedir que você me exemplifique, você pode dizer muita coisa, né? Porque nos dias atuais nós temos uma gama muito larga, né? Uma gama muito grande, muito significativa de tipos e gêneros literários. Então você pode me falar, romance, conto, miniconto, crônica, ensaio, poesia, né? Drama, teatro, e tudo isso vai estar absolutamente certo. Agora, isso nem sempre foi assim. Os gêneros literários possuem uma gênese, eles possuem um início, e nesse início todas essas atuais especificações não existiam. Os gêneros literários eram três, foram classificados por Platão, depois por Aristóteles mais precisamente, como três tipos. Quais sejam? O épico, o lírico e o dramático, né? Esses são os três gêneros literários básicos, né? São os três gêneros dos quais todos os outros, e aqui eu posso chamar de subclassificações talvez, advieram, né? Daí a importância de conhecermos esses três gêneros, portanto a gênese de toda a tipificação literária que temos hoje, né? Eu não vou falar dos três gêneros neste vídeo, até pensei em fazê-lo, mas ficaria muito longo o vídeo. Então eu vou falar de um gênero literário que é a épica. A épica que hoje nós podemos chamá-la de narrativa, não é? A narrativa é aquilo que incorporou-se, penso eu, depois do século XVIII, quando começaram mais os estudiosos, né, a imiscuírem-se mais na temática. A narrativa veio daí, ela veio do épico, né? E é sobre o épico que nós vamos falar neste vídeo. É importante fazer algumas considerações, gente. Veja que Platão, em A República, né, talvez um dos livros mais importantes da humanidade, né, Platão, ele já começa uma discussão, uma observação e uma ponderação sobre os tipos literários, sobre os gêneros literários. Importante dizer que para Platão todos eram poetas, não importa o que escreviam, né? Se havia ali uma manifestação que chamamos de literária, ele era um poeta, né? Platão começa essa investigação em A República, ali no livro 3 e também lá no livro 10º, ele começa a observar algumas estruturas, alguns conteúdos e começa uma classificação que Aristóteles, portanto o mais fiel seguidor de Platão, né, embora não tenham tido importantes divergências depois, mas Aristóteles em sua obra A Poética, que é uma obra fundamental para todos, mas especificamente para você que é do mundo literário, né? Na Poética, Aristóteles, aí sim ele faz uma categorização muito importante dos gêneros. Claro, Aristóteles era um grande categorizador, né? E ali Aristóteles primeiro traça uma diferença entre aquele texto histórico com a epopeia, que vai estar atrelado, obviamente, à épica que nós vamos falar agora. E ali ele faz essas três especificações, né? Do épico, do lírico e do drama. Vamos falar do épico. Eu disse há pouco que o épico, nós podemos tomar por épico, que hoje chamamos de narrativa, né? E que por sua vez tem várias outras formas fixas. Nós temos aí o romance, nós temos aí o conto, nós temos as crônicas e os ensaios. Crônicas e ensaios, há algumas divergências entre os teóricos se se enquadram ou não na narrativa ou na épica, né? Mas podemos dizer que sim, que está colocado nesse rol, né? Bom, Aristóteles faz importantes observações quando ele categoriza esse gênero. Nós não podemos deixar de falar que a épica, esse gênero que vamos discutir aqui, claro que tem a sua robusta base
nestas obras aqui de Homero, né? A Ilíada e a Odisseia, é verdade? Bom, o que caracteriza a épica, gente? Apenas uma outra observação, que a estrutura formal aqui do texto não vai nos importar muito. Por quê? Porque a estrutura formal, em regra, é de versificação. Então veja bem, nós estamos aqui com Homero, vocês sabem que ele é versificado, a estrutura, não é, da obra de Homero, né, da Ilíada e da Odisseia, é uma estrutura versificada. Portanto, hoje você atrelaria isso necessariamente à poesia. Mas veja que quando da concepção dos gêneros clássicos, esta estrutura formal de versificação não importava tanto. O que mais importavam era o conteúdo, eram as personagens, era o enredo. É aquilo que nós vamos falar aqui rapidamente neste vídeo, né? Então, sim, a Odisseia e a Ilíada é do gênero épico, portanto, o que hoje temos por narrativa, embora seja escrito em versos, tá bom? A primeira coisa que nós devemos observar, e aqui eu também tomo por base, gente, uma obra seminal para aqueles que estão, digamos, interessados em literatura, que são os conceitos fundamentais da poética do Emil Steiger. O Steiger é um historiador suíço, quer dizer, com uma obra vastíssima e maravilhosa no que se tange à literatura, a história da poética, etc e tal. Vamos lá, gente, a épica, o que caracteriza esse gênero literário? A primeira coisa, gente, é importante que o narrador épico, tá? Aquele que vai contar aquela história, ele se porta de uma maneira muito indiferente no que tange a disposições anímicas, né? Ele não se envolve emocionalmente com aquilo que ele narra, porque ele se atenta aos fatos que serão apresentados para o leitor ou para o ouvinte, né? Ele fica adstrito a essa seara factual, ele se esmera em demonstrar, em especificar, em narrar o fato em si. Ele mesmo, embora esteja presente como narrador, né, ele não se envolve, você não vai perceber no narrador épico qualquer tipo de enleio com o seu próprio conteúdo. Não. Ele está ali, inclusive há uma analogia muito interessante com a pintura, ele está ali como um pintor, né? Ele está pintando um fato para que você, que vai contemplar esta obra, se deleite com aquilo, né? Ele não vai ter uma participação naquilo como vai acontecer, por exemplo, na lírica tal, e também no drama um pouco, né? Mas vamos nos ater aqui à épica. Então esse é um primeiro traço muito fundamental. O narrador épico, ele é um narrador que você pode chamar de indiferente, sob o aspecto de disposição anímica, de envolvimento com a obra, né? Fiz algumas anotações aqui para deixar bem completinho para vocês, né? Uma outra coisa que eu preciso falar sobre a épica, gente, é sobre as minúcias, tá? O narrador épico, eu disse que ele se porta com uma indiferença no que se tange às emoções. E ele também se preocupa muito com as minúcias. Com as minúcias daquilo que ele está narrando. Então, pensem vocês em um quadro negro, onde está tudo escuro, e o narrador épico ele está ali com um holofote. Tá? Então ele vai passando esse holofote sobre este quadro. E a cada foco de luz que ele dá, é o momento que ele está narrando. Veja que a narrativa ela está envolta em um universo macro, mas ele vai se apegar muito àquilo que ele está narrando no momento, né? E todo o resto ficará um pouco, vamos dizer, obumbrado, um pouco obliterado pelo foco naquele momento presente. Isso é muito importante na narrativa, né? Sabe, é esse entusiasmo em envidar todas as forças nas minúcias do presente, do que ele está falando. Depois ele vai passar para outra coisa que vai se tornar esta minúcia, e depois outra, e depois outra, e depois outra, né? Todo o quadro universal da épica não será o tempo todo iluminado. Aquilo que ficará iluminado é aquilo que ele está narrando no momento, né?
Outro traço importante que vocês devem saber sobre a épica é a respeito da trajetória. O narrador épico ele se preocupa em demasia com a trajetória da trama, com a trajetória dos personagens. Portanto, não que ele desconsidere, mas ele encara como uma complementação o final. O final não importa muito para ele. O que importa para ele, para o narrador épico, é a trajetória, é o transcurso da trama, não é? É toda a intensidade que ocorre no transcurso, no decorrer, na trajetória daquelas personagens e daquele enredo. Isso é muito importante na narrativa épica, né? Tem mais algumas coisas para falar, veja bem. Anotei aqui, já ia me esquecendo, né? Sobre, gente, a elevação dos heróis épicos, das personagens épicas. O narrador épico, ele vamos dizer, ele enfatua, sabe? Ele engrandece muito as suas personagens. Então, por exemplo, gente, Homero, tá? Aqui na Odisseia, na Ilíada, veja como ele se refere aos seus personagens, aqueles que integram, portanto, essa narrativa épica. Ele vai falar belicoso Heitor, ele vai falar Aquiles de rápidos pés. Veja que ele vai adjetivando as suas personagens de modo a fazer quase como sabe, um estereótipo daquela personagem, nesse sentido de engrandecimento. E também ele fala Atena de olhos glaucos, o todo-poderoso Zeus Crônida. Perceba que ele vai enchendo a bola desses personagens. Isso também é um traço muito, mas muito importante da épica. Agora veja que não necessariamente vai ser uma coisa que nós achamos boa, mas alguma coisa, alguma adjetivação, algum marco naquele personagem épico vai ter, né? Isto é de fundamental importância, não é verdade? Bom, é claro que tem muita coisa para falar, gente. Eu separei aqui, talvez os principais traços, né? Se nós fossemos fazer uma análise profunda da época, nós poderíamos ficar aqui dias e anos falando e ainda assim não seria suficiente. Mas eu acho que o que eu coloquei aqui para vocês foi uma base interessante. Tá? Eu apontei aqui traços importantes, traços interessantes para se configurar, para se classificar esta épica, hoje tida por narrativa, que inclusive originou estudos importantes, inclusive o estudo da narratologia, que faremos aqui doravante um vídeo também, né? É muito importante, gente, nós termos a consciência desses fulcros, destas bases da gênese literária, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o vídeo tenha sido produtivo, né? Já está ficando mais longo do que eu gostaria, então eu vou encerrar por aqui. Peço que você se inscreva no canal, peço que você curta o vídeo, peço que você compartilhe, comente, faça todo aquele protocolo do YouTube, porque vocês nos ajudam muito fazendo isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.